Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho de hoje, dia 20 de março, terceiro domingo do tempo da Quaresma. Chegamos praticamente à metade desse percurso e queremos deixar que a Palavra de Deus continue a nos guiar neste roteiro quaresmal. Queremos que a Palavra de Deus seja luz e nos faça realmente converter, mudar de rota, viver aquilo que Deus espera para cada um de nós. O Evangelho nesse terceiro domingo da Quaresma se encontra no capítulo 13 de Lucas, versículos do 1 ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, o Evangelho nos convida a pensar sobre a conversão. Alguns trazem umas fofocas a Jesus, né? Algumas notícias ao Mestre, mas no fundo a pergunta que eles querem fazer é por que Deus permite algumas tragédias? Por que o mal acontece? Por que aqueles homens foram mortos por Pilatos? Por que outros morreram quando caiu aquela torre? Por que esses acidentes, essas tragédias acontecem? Hoje, também nós, vendo tantas catástrofes que acontecem ao redor do mundo, nos perguntamos o porquê dessas coisas acontecerem. E Jesus, ele desvia a resposta. Ele não responde diretamente o porquê, porque essa resposta nós vamos ter somente lá no céu, quando estivermos junto dele, mas o como. Como nós devemos olhar as tragédias que acontecem no mundo e na nossa vida. Jesus alerta que, da mesma forma como as vítimas desse massacre, desse acidente morreram, também nós vamos morrer. Mas como a morte vai nos encontrar? É tempo de conversão, nós vamos morrer. Talvez nós sejamos vítimas dessas tragédias, mas é preciso estar preparados para viver esse momento. É preciso nos converter enquanto é tempo, porque a morte vem como um ladrão. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Talvez essa Quaresma é a última chance que Deus está nos dando para que a gente se arrependa dos nossos pecados, que a gente comece a produzir frutos. É essa mensagem que essa parábola da figueira diz. Precisamos produzir frutos. Deus é misericordioso, Ele tem paciência. Mais um ano Ele dá de chance, mais uma Quaresma para a gente se arrepender, para a gente mudar algumas coisas na nossa vida. Mas vai chegar um momento em que nós seremos cortados. Por isso, vamos ser espertos, vamos acolher
esse convite que Deus está nos fazendo. Faça uma boa confissão. Talvez há tempos você não se confessa, há tempos você não faz um bom exame de consciência, olhando para cada área da sua vida, olhando para a sua relação com Deus, olhando a sua relação consigo mesmo, olhando a sua relação com os irmãos. Na internet você encontra diversos roteiros de exame de consciência. Faça um exame de consciência profundo. Olhe com sinceridade para todas as áreas da sua vida, do seu passado. Encontre os seus erros. Encontre aquilo que ainda hoje você tem feito que não condiz com aquilo que Jesus ensina no Evangelho. Não apenas não matei, não roubei, achar que está tudo certo, mas quanta omissão existe da nossa parte. Quantas vezes nós não produzimos frutos de amor, frutos de misericórdia, quantas vezes não produzimos frutos de bondade. Que você acolha esse convite de Jesus e converta-se. Que eu possa me converter em primeiro lugar, que nós possamos acolher essa oportunidade, mais uma chance que Deus nos oferece de produzir frutos, de converter. Se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Que o Senhor nos ajude a abrir nosso ouvido, nosso coração para acolher a sua mensagem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você, neste tempo de Quaresma, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um domingo muito abençoado e fique com Deus.